tema que nós vamos trazer hoje está relacionado à ordem implícita e ordem explícita de David Bohm. David Bohm é um físico renomado dentro do campo da física e essa proposta dele abre muito espaço para nós pensarmos, avaliarmos e buscarmos ampliar o conceito de campo psi, que seria equivalente à ordem implícita que ele coloca. Vamos entender isso já fazendo esse compartilhamento aqui de slide e vai ajudar bastante a entender esse tema. Então, o texto é A Mente e a Ordem Implicada, uma nova concepção da realidade. O livro de David Bohm chama A Totalidade e a Ordem Implicada, uma nova percepção da realidade, da Cultrix, 1980. A proposta do David Bohm é entender a natureza da realidade em geral e da consciência em particular como um todo coerente, em um processo infidável de movimento e desdobramento. Então, ele busca entender a natureza da realidade, incluindo a consciência. E aí, na nossa versão de campo psi, incluindo o psiquismo, incluindo o campo psi. A totalidade para David Bohm, então, inclui matéria e consciência. Da mesma forma, nós vamos dizer que a mente, que é a totalidade da realidade, dentro da nossa concepção, inclui matéria e psiquismo. Daí, o campo quântico, que é o campo físico de matéria e energia, e o campo psiquântico, que é o campo do psiquismo. Ele também coloca que a função de onda descreve potencialidades presentes em uma situação física no campo quântico. Então, ele trabalha com o conceito de função de onda. Esse, esse conceito já está colocado num dos vídeos anteriores sobre física quântica. A função de onda é a função psi, que descreve, em princípio, a função de onda do elétron, e a gente associou isso, não a gente, né? A própria ideia de panpsiquismo, que associa essa função de onda ao psiquismo do elétron na matéria elementar, é como se o elétron tivesse já o princípio da consciência, da função de onda psi, descrevendo esse princípio, mas isso amplia para todas as outras possibilidades à medida que a matéria vai tornando mais complexa. Isso é bem descrito no vídeo sobre panpsiquismo. Então, a função de onda descreve potencialidades presentes em uma situação física, no campo quântico. E da mesma forma, para o campo psi, nós podemos traduzir que a função psi descreve potencialidade em um sistema psíquico. Então, o sistema psíquico seria representado aí pelas função de onda. A gente chama funções superpostas de onda. David Bohm é um físico bem conceituado e ele então busca fazer nessa proposta dele de ordem implicada e ordem explicada, que é o que vai aparecer, ele procura apresentar uma visão mais ampla da realidade que vai para além do mundo de matéria e energia. René Weber, que escreveu um livro, Diálogos com Cientistas e Sábios, também da Cultrix, fala que David Bohm é uma rara combinação de físico e místico numa só pessoa. Daí, o livro A Totalidade e a Ordem Implicada. O que que ele, quais são os principais destaques desse livro? Primeiro, a visão sobre a natureza de David Bohm, né? Qual a visão dele? É compreender a realidade para além de aspectos visíveis do mundo físico, né? Os aspectos visíveis são aspectos coletados, definidos pelos sentidos, pelos nossos sentidos, 5 sentidos, né? Principalmente a própria visão, tato, o tato, nas medições que podemos fazer, a audição. Então, esses aspectos visíveis é aquilo que se apresenta aos nossos sentidos.
e que podemos, então, medir, mensurar, inclusive em laboratório. Ele procura compreender a realidade para além desses aspectos, e em busca de elementos que estão subjacentes à realidade explícita deste mundo. O que é a realidade explícita? É o mundo físico de matéria e energia que são considerados aspectos visíveis. Daí a ideia de que ele busca compreender a realidade, né, considerando que existem elementos que estão subjacentes, né, na base dessa realidade. O segundo aspecto do livro dele é a ideia de mundo multidimensional, várias dimensões, né, diversos níveis de realidade, não só a realidade física. Existe, mas existem outros níveis, outras dimensões, daí multidimensional. E um outro aspecto muito importante é a ideia de holomovimento, né? A totalidade do movimento. Ele propõe uma ordem subjacente, desdobrando-se no espaço-tempo, em manifestações do mundo físico. Então, existe uma ordem subjacente que se desdobra no espaço-tempo. E isso que é a manifestação do mundo físico. É esse desdobramento desses diversos aspectos que estão subjacentes ao mundo. É o que caracteriza a manifestação da natureza, desde as partículas elementares, lá pensa lá nas partículas elementares, os elétrons, os átomos, as moléculas, e isso vai tornando cada vez mais complexo, mais organizado, até os sistemas vivos e o próprio ser humano. E aqui eu acrescento por minha conta, né, a ideia das sociedades humanas de uma maneira geral, quando a gente quer alcançar a ideia de campo psi. Então, esse holomovimento ele está associado ao campo psi e ao panpsiquismo, de certa maneira. Ele vai estar representando a própria dinâmica do psiquismo, que é um desdobramento contínuo de uma realidade em outras realidades. Mas o que é realmente a proposta dele em duas dimensões, né? Quais são essas duas dimensões, pelo menos que ele destaca aqui, né, do universo multidimensional? Ele fala da ordem implícita e a ordem explícita. A ordem implícita, a realidade, é um potencial que encontra-se ainda não manifesto no espaço-tempo. Então, se não é manifesto, nós não temos acesso direto a essa ordem implícita. Ela está, como o próprio nome diz, implícita. Segundo, é o fundamento, aliás, é o fundamento para os fenômenos que emergem no mundo de matéria e energia no espaço-tempo. Então, tudo que emerge como matéria e energia encontra-se nessa ordem implícita. E ela não pode ser acessível e mensurável diretamente. Então, você não vai ter um acesso direto a ela. É claro que os fisicalistas, em princípio, não vão aceitar isso. Mas é exatamente esse o desafio, né? Por isso que a proposta é diferenciada, por isso que é um novo paradigma, uma nova forma de ver a realidade. Então, essa é o que ele chama de ordem implícita. A ordem explícita é aquilo que manifesta, é a realidade manifesta aos nossos sentidos na dimensão espaço-tempo. Então, aquilo que a gente toca, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente pode medir, que está associado à matéria e energia, que nós podemos fazer experimentação no laboratório, ou mesmo na nossa vida comum. Tudo aquilo que aparece, que surge, que manifesta, é o que está explícito, o próprio nome já diz. Então, essa ordem explícita envolve os eventos que se desdobram a partir da ordem implícita. Então, todos os eventos, tudo aquilo que acontece no mundo físico de matéria e energia, desdobra a partir da ordem implícita. E aí dá aquela ideia que a gente coloca que o, o campo físico de matéria e energia é um desdobramento de um campo psíquico. Ele tem uma relação com o campo psíquico. O que aparece fisicamente manifesta e a forma como se manifesta, a forma como os eventos surgem, tem uma relação direta com o campo psíquico, que não é mensurável diretamente. E terceiro, a ordem explícita consiste no mundo da dimensão física acessível e mensurável.
Então, são essas duas ordens, são essas duas dimensões que o David Bohm vai colocar no seu livro e vai ter todo um estudo sobre isso. Então, essas duas dimensões estão em interação, né? Isso é num sentido figurativo para a gente trabalhar é o seguinte: a ordem implícita é um imenso mar de energia. É o fundamento para tudo que se manifesta como matéria e energia, como se fosse um imenso mar de energia. Daí, nesse sentido figurativo, equivale ao fundo do oceano, onde surgem as excitações. Porém, essas excitações não podem ser detectadas ainda. Elas estão lá no, como se fosse submersa lá no fundo do oceano. Movimentos, né, vibrações e qualquer oscilação surgiria ali. Está tudo implícito. Na ordem explícita é o padrão de excitação, né? É o que emerge do mar de energia e constitui o mundo que percebemos pelos sentidos. Então, equivale ao que se manifesta visivelmente como ondas na superfície do oceano a partir daquelas excitações que vieram do fundo do oceano. Então, você só vê as ondas, você só detecta o que está aparecendo na superfície do oceano. Mas, em princípio, tem uma vibração lá no fundo que estaria fazendo, né? Imagina, né, um maremoto, qualquer coisa dessa natureza para representar figurativamente a ideia que está colocada aqui, como analogia, logicamente. Então, nós temos duas dimensões de interação, né? A ordem implícita e a ordem explícita. E isso é fundamental para a ideia de panpsiquismo, né? Tudo tem psiquismo, né? O psiquismo está presente em tudo na natureza. Na ordem implícita mais ampla, ele estaria equivalendo ao campo psi-quântico, e a ordem explícita, então mais restrita, mais específica, é ao campo phi-quântico. Vamos lá para o campo psi-quântico. Então, o campo psi é mais amplo que o campo físico de matéria e energia. E ele contém as diversas possibilidades de manifestação do mundo físico. Então, o mundo físico tem diversas possibilidades de aparecer, de manifestar diversos eventos. Está tudo contido essas possibilidades estão ali colocadas no campo psi. A experiência psíquica pode ocorrer independente do campo físico. Isso é uma das propostas também desse modelo. A experiência psíquica, ela pode ocorrer independente do campo físico, não depende do campo físico. Vamos pegar aqui alguns exemplos que já foram citados. EQM, que tem vários vídeos e livros, textos, descrições de experiências, né, desse tipo de experiência. Experiências também fora do corpo, que equivale a algumas a EQM e outras diferentes. Experiência de transcomunicação, que é comunicação sem um meio material, experiências em que as pessoas, né, conseguem estabelecer alguma comunicação sem precisar de um meio material. Então, tudo isso é o campo psi manifestando independente do campo físico, porque você já não tem ali mais o campo físico do cérebro, por exemplo, funcionando. E pode ir além mesmo da própria meio material, onde as manifestações acontecem ou onde uma comunicação acontece. Daí, transcomunicação, que é colocando essa ideia de que a ordem implícita era mais ampla e não depende do campo físico. Já a ordem explícita, ela corresponde ao campo físico, né? É o que emerge no campo físico, tem estreita relação com o campo psi. E aqui vem a ideia que é importante: os processos físicos não têm uma dinâmica independente do campo psi. Ou seja, o campo psi é independente do campo físico, mas o campo físico, toda a dinâmica dele depende do campo psi. Aqui nós vamos pegar o exemplo da morfogênese de Sheldrake, vai ser dito. A ideia de saúde e doença, por exemplo, efeitos do psiquismo no nosso sistema físico de saúde, fundamental. Isso é muito conhecido hoje, admitido, mas tá aí, permite encaixar esse modelo, né? O corpo físico
sofre efeito do campo psi e, ao mesmo tempo, influencia o psiquismo. E o comportamento social, né? Diversos fatores resultantes do psiquismo social estão ligados a essa ideia também. O comportamento social ele é amplo e tem uma relação com o campo psi. Já agora, concluindo essa, essa breve resumo sobre a visão do David Bohm, a dinâmica mente-cérebro corresponde mais ou menos à dinâmica do campo psi com o campo phi, psíquico com o campo físico. Daí voltamos na ordem implícita e ordem explícita, e é o tema de hoje. Na ordem implícita, corresponde à dimensão do campo psi ainda não explicitado no sistema mente-cérebro, que é o inconsciente, que constitui um potencial de possibilidades em superposição no campo psi. Então, em princípio, quando a gente está falando do campo psi, na relação mente-cérebro, aquilo que não está manifesto é o inconsciente, que constitui, né, a maior dimensão do nosso psiquismo, está toda no inconsciente. Então, constitui um potencial de possibilidades. Inconsciente. E aí existe o inconsciente individual, o inconsciente coletivo, o inconsciente cósmico, o inconsciente familiar, inclusive. Então, todos esses aspectos do inconsciente estão ali em superposição. Então, não existe atuação dos neurônios ainda. É que a potencial de ação e os neurotransmissores estão em silêncio, ainda não manifestou. Quando vai para a ordem explícita, corresponde ao que surge como manifestação do sistema mente-cérebro. Então, quando é, o, o sistema mente-cérebro começa a operar a partir daquilo que vem do campo psi, né, pode vir a ser percebido e se manifesta como um evento consciente, a depender do nível de consciência do indivíduo. Mas, assim, de certa forma, aquilo que se manifesta, uma resposta que a gente dá a uma determinada situação, é a percepção de algo que, digamos, a gente toma consciência até um certo nível, né? Porque depende do nível de consciência de cada um. Isso é mais particular mesmo. Então, é uma manifestação que envolve o sistema mente-cérebro em ação. Aí os neurônios vão atuar e vai mobilizar o nosso corpo e vai mobilizar todo um sistema de respostas fisiologicamente é, perceptíveis, né? Então, pode vir a ser percebido e se manifesta como um evento consciente. Então, neurônios, que é o potencial de ação, os neurotransmissores das sinapses cerebrais, aí o cérebro está em movimento, mede isso com diversos meios, né? Ressonância magnética, EEG, etc. Então, são perceptíveis no sistema e manifesta em todo o nosso corpo de diversas maneiras. E aí tomamos ou não consciência até determinado nível disso, mas ali acontece o evento psíquico aparente, que manifestado, né? Aparentemente é visível, digamos assim. A manifestação físico-química no cérebro envolve, então, o potencial de ação e a atuação dos neurotransmissores. Nesse momento, nós temos o explícito, né, todo esse modelo. Em princípio, então, é isso. A ideia é bem simples, colocada aqui, mas o texto e todo o livro e todo o estudo do David Bohm é bem mais profundo. Daí, encerrando essa ideia, mas vale a pena pensar que a ideia de campo psi, ela não é uma ideia fora de outras discussões que já estão existindo há muito tempo por aí. Aqui talvez é só uma releitura, uma nova leitura desses modelos.